Suponha que os comprimentos dos segmentos AB e OB sejam 5 e 3 centímetros, respectivamente. Suponha ainda que θ varia a uma taxa constante de meio radiano por segundo. Determine a velocidade de A quando θ é igual a π sobre 2. Então aqui eu copiei o desenho e a gente tem o seguinte, a gente tem o segmento origem B com 3 centímetros e origem A, aliás aqui IAB com 5 centímetros. Aqui está falando que esse θ está variando a uma certa velocidade. Então vamos tentar entender que tipo de variação é essa. Como tem essa setinha aqui que indica o sentido do θ, suponha que esse θ fosse zero. Nesse caso, a gente teria o segmento assim, ó. Então ele estaria todo esticado. Até aqui termina o de 3 centímetros e aí depois começa o de 5. Depois de um tempo, o θ ele vai subir um pouquinho. Então suponha que ele esteja assim. Então, ele vai subir um pouquinho aqui. E aí, consequentemente, o de 5 centímetros, ele vai deslizar um pouco. Então, ele vai passar a ficar assim, por exemplo. E aí, depois o θ sobe mais um pouquinho. Então, está aqui os 3 centímetros. Depois o de 5. Depois vai subir mais outro pouquinho. Então, esse pé aqui, ó, ele vai deslizar para lá. A pergunta do exercício foi: qual vai ser essa velocidade de deslocamento aqui? Então, repara o seguinte, esse ponto A, ele vai variar apenas no x, ele não vai sair daqui do chão por causa desse zero aqui. Então, com qual velocidade que esse A vai estar se arrastando para cá, quando esse ângulo for π sobre 2? Então, π sobre 2 aqui seria um ângulo reto, então de repente seria assim. Um ângulo reto aqui 3 e aqui 5. Então, qual seria essa velocidade? Beleza. Então, vamos continuar. Como nós falamos no outro exercício, a gente precisa encontrar uma relação que seja sempre verdadeira entre aquilo que a gente está analisando. Como está falando da velocidade do A, e o A depende apenas do x, essa velocidade do A vai ser, na verdade, a velocidade de variação do x, ou seja, a derivada de x no tempo. Então, para começar, nós precisamos encontrar uma relação que seja sempre verdadeira entre θ e x, porque θ a gente já conhece, a gente sabe, inclusive, como é que é a variação do θ, uma variação constante assim. Essa relação precisa ser sempre verdade, independentemente do triângulo que seja formado. Então, a gente pode ver que seriam vários triângulos. Tem que ser uma relação verdadeira para qualquer triângulo, não somente um triângulo retângulo, por exemplo, que é o caso em que o θ é igual a π sobre 2. Precisa valer para qualquer um deles. Então, como precisa valer para qualquer um desses casos, a gente vai ter que utilizar uma relação que valha para qualquer triângulo. E a gente tem duas, lei dos senos e lei dos cossenos. Eu vou optar por utilizar a lei dos cossenos. A lei dos cossenos, ela fala o seguinte, que um triângulo qualquer, vou chamar aqui de A, aqui de B, aqui de C, e suponha que θ seja o ângulo entre esses dois aqui. A gente tem que A ao quadrado mais B ao quadrado, então parece o teorema de Pitágoras, só que a gente coloca um 2AB cosseno de θ aqui. Então a gente pega os dois ângulos, os dois lados, e pega o cosseno do ângulo entre eles. Então, parece o teorema de Pitágoras com 2AB e o cosseno do ângulo entre eles. Então, vamos chamar essa medida aqui de x, na verdade o próprio exercício já chamou isso de x. Então, pela lei dos cossenos, nós temos o seguinte, então, o lado ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado, né, o lado adjacente, menos 2 vezes um lado, vezes o outro, e o cosseno do ângulo entre eles tem que ser igual a esse último lado aqui ao quadrado. Então, essa relação, ela sempre vai valer. Então, x ao quadrado mais 9,
menos 6x cosseno de θ igual a 25. E a gente pode passar o 9 para o outro lado. Então, x ao quadrado menos 6x cosseno de θ igual a 16, que é quando o 9 passou para lá como negativo. Então, essa relação ela vai sempre ser verdadeira. E tanto o x quanto o θ, eles vão depender do tempo para variar. Então, o segredo de fazer esse tipo de exercício, taxa de variação, é achar uma relação que seja sempre verdadeira e aí faz a derivada. Então, derivando, vai ficar o seguinte, então dá o tapa aqui, então 2x, e aí multiplica pela derivada de x em relação ao tempo. Aqui é um produto, né? Tanto o x quanto o cosseno de θ estão dependendo do tempo. Então, a gente vai ter que utilizar a regra do produto. Então, a regra do produto é derivada do primeiro, derivada de menos 6x é menos 6, derivada de x é 1, né? E a gente precisa multiplicar pela derivada de x em relação a t. Então, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, que é o menos 6x, vezes a derivada do segundo. Então, derivada de cosseno é menos seno. Como o θ também está variando em relação ao tempo, a gente precisa multiplicar aqui pela derivada de θ em relação ao tempo. E a derivada de 16 em relação a t, que é 0. Vamos tentar organizar isso. 2x, derivada de x, menos 6, derivada de x, cosseno de θ, que vai ficar mais 6x, seno de θ, derivada de θ em relação ao tempo. Dá para dividir todo mundo por 2. Então, aqui x dx dt, menos 3 dx dt, cosseno de θ, e aqui 3 também, seno de θ dθ dt, igual a 0. O exercício forneceu que a derivada de θ é constante igual a meio radiano por segundo. Então, a gente pode trocar isso aqui por meio. Nós teremos aí que x, derivada de x em relação ao tempo, menos 3 vezes a derivada de x em relação ao tempo, cosseno de θ, e que vai ficar mais 3x seno de θ, vezes meio, igual a 0. Como o exercício perguntou como é que o x está variando, eu vou colocar essa variação do x em evidência. Então, dx dt, o que está faltando? Como esse aqui já foi, está faltando só o x. Menos, como o dx dt tem evidência, o que está faltando? 3 cosseno de θ. E aqui mais, vou juntar esse meio para cá, então 3 sobre 2, né? Só fazer 3 vezes 1, que fica 3, e 1 vezes 2, x seno de θ. Podemos passar isso para o outro lado, então dx dt vezes essa expressão. Esse aqui está positivo, quando vai para o outro lado vai negativo. E aí, por fim, podemos passar dividindo, né? Então, a derivada de x em relação ao tempo, ou seja, como é que o x está variando, vai ser sempre assim, né? Então, 3x seno de θ sobre 2 vezes, e aí essa parte de cá vai ficar multiplicando o 2. 3 cosseno de θ. Beleza, então essa daqui é como é que o x está variando para qualquer ponto x e θ lá. Agora, o exercício perguntou especificamente quando θ igual a π sobre 2 radiano. Então, quando θ igual a π sobre 2, a gente consegue substituir aqui, mas a gente não tem o x para poder substituir. Então, o primeiro passo vai ser descobrir qual que é o x quando θ for π sobre 2. Como é que descobre isso?
precisamos pegar aquela relação que ela é sempre verdadeira para x e θ. Então, essa relação aqui. Então, para θ igual a π sobre 2, temos o seguinte. Temos que x ao quadrado menos 6x cosseno de θ, que é π sobre 2, tem que ser igual a 16. Agora, cosseno de π sobre 2, se você tiver dúvida, você pode jogar na sua calculadora assim, cosseno, abre parênteses, π, dividido por 2. É muito importante manter esses parênteses aqui e que sua calculadora esteja em radianos. Cosseno de π sobre 2 é igual a zero. Então, essa parte aqui some, porque é zero, portanto, tudo isso aqui some. A gente vai ter que x ao quadrado será 16, e aí x ao quadrado será mais ou menos raiz de 16, x ao quadrado não. Esse quadrado passa como raiz, vai como mais ou menos. E o x igual a mais ou menos 4 centímetros. Agora, vamos pensar aqui se faz sentido o menos 4. Então, quando o ângulo for 90, a gente está vendo aqui ó, que esse x precisa estar para cá. Ó. Pela estrutura como o desenho foi montado. Então, a gente vai ter que... Aqui é 4. Tá? É pouco provável que a gente vá ter aqui um x para cá. Tá? Eu imagino que seria talvez quando o θ fosse atravessar para cá, enfim, mas dentro dessa estrutura aqui, como foi montada, a gente precisa descartar o x igual a menos 4. Então, tome x igual a 4. Certo. Agora a gente pode voltar aqui na nossa expressão. Essa daqui que é a variação. A gente já sabe que quando θ é π sobre 2, a gente sabe que o x é igual a 4 centímetros. Então, a variação do x, que é o que a gente quer descobrir, será menos 3 vezes o x, que é 4, seno do θ, que é π sobre 2, dividido por 2 vezes o x, que é 4, menos 3 cosseno de θ, e o θ é π sobre 2. Então, o cosseno de π sobre 2, a gente já sabe que é zero. O seno de π sobre 2, se você tiver dúvida, tem que jogar assim na calculadora. Muito importante manter o π sobre 2 entre parênteses. Então, a variação do x em relação ao tempo será menos 12. E aí, seno de π sobre 2, que é 1. Joga na sua calculadora, vai ver que é 1 mesmo. E embaixo aqui fica 2 vezes 4, né? Menos 0. Então, isso é 8. Então, menos 12 sobre 8. Dá para simplificar por 4. Então, menos 3 sobre 2 centímetros por segundo. Isso significa que, no momento em que o θ for π sobre 2, ou seja, esse segmento aqui de tamanho 3 fique exatamente em pé, esse ponto aqui ele vai estar se arrastando com uma velocidade de menos 3 sobre 2 centímetros por segundo. Esse sinal de negativo está indicando apenas que nosso ponto está se deslocando em sentido contrário à orientação canônica do eixo x. Então, esse sinal negativo já era esperado, porque a gente já estava vendo aqui que esse ponto, esse pé aqui, ele iria contra a orientação do x. Então, o velocímetro desse ponto A aqui, se tivesse 1, quando essa haste estiver na horizontal, esse velocímetro aqui do ponto A
vai estar marcando lá 3/2, ou seja, 1,5 centímetros por segundo, com o sinal de negativo para indicar apenas que ele está se deslocando para a esquerda.